Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Melhorou o microfone. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É uma satisfação essa noite de quinta-feira, o primeiro dia do ano de 2026. Glória a Deus, aleluia. Janeiro, primeiro dia do nosso Deus Todo-Poderoso, do ano que começou 2026. Você é o nosso convidado. Nós pedimos perdão pelo nosso atraso, tivemos um probleminha aqui, mas já estamos aqui na presença do nosso Deus. É uma satisfação, um prazer para todos nós fazer o primeiro culto do ano de 2026. Você é o nosso convidado especial, você que está conosco, aleluia, está nessa live, que você possa assistir, que você possa estar na presença do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado o nome do Senhor, aleluia. Eu quero cumprimentar já, em nome de Jesus, quero cumprimentar com bom dia ao Brasil. Brasil, feliz ano novo, bom dia a todos vocês aí, glória a Deus, a nossa família linda e abençoada, a todos os pastores e pastoras, amigos que deixamos aí no Brasil, que o Senhor possa abençoar a todos vocês, que tenham um ano de 2026 repleto, aleluia, da presença do Senhor na sua vida e na sua família, em nome de Jesus Cristo. Quero cumprimentar o Japão com boa noite, Kambauá, a todos os japoneses, a todos os pastores e pastoras com suas igrejas estabelecidas aqui no Japão, nossos amigos e a toda a nossa comunidade brasileira e a todos os japoneses. Que o Senhor possa abençoar todos vocês nesse ano 2026, aleluia. Vocês sejam abençoados, que vocês estejam na presença do Senhor, que nós possamos fazer a vontade do nosso Deus aqui no Japão, levando a palavra do Senhor a todos os japoneses, em nome de Jesus, amém? Feliz ano novo a todos vocês, Merry Christmas, aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu quero cumprimentar também Moçambique. Boa tarde, Moçambique, boa tarde a todos vocês que estão aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Que nós possamos todos, em nome de Jesus, Moçambique, feliz ano novo a todos vocês aí, a esse trabalho, continue com esse trabalho em 2026, trabalho lindo e abençoado aí, para levar a palavra do Senhor, o alimento a essas crianças, a esse povo, a todos os pastores que estão envolvidos, a todas as missionárias, a todos os obreiros, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, e um feliz ano novo a todos vocês. Vamos ficar juntos novamente, aleluia, vamos passar as mensagens, vamos entrar em contato, e o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Paquistão também, em nome de Jesus, aleluia, e todos os países que estão nessa live, que o Senhor possa abençoar a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar o meu amigo Lazimim, aleluia, feliz ano novo para você, Lazimim, a sua esposa, a sua família, os seus pais, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos vocês, que seja um ano repleto de saúde, paz, mansidão, na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Quero começar já a iniciar com uma oração, e depois nós estaremos meditando na palavra do Senhor, em Salmos capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 7, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Nosso tema hoje, nós devemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo nesse ano 2026, aleluia, como todos os anos de nossas vidas, glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, é um privilégio, Senhor, nós estamos aqui no primeiro dia do ano de 2026 para pregar o Evangelho, para levar a palavra do Senhor a esse povo, meu Deus, aqui no Japão, onde nós estamos estabelecidos com a Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, para que nós possamos, meu Deus, levar a palavra do Senhor a todas as nações, principalmente a nação japonesa, que seja tocada e abençoada pelo poder do Senhor, Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus nós queremos agora, Senhor, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez em 2025, os livramentos, as bênçãos, meu Deus, as conquistas que o Senhor entregou a todos nós. Meu Deus, continue conosco em 2026, que nós possamos, Senhor, estar servindo o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus.
Vamos iniciar já em Salmos 11, em nome de Jesus, com a pastora Glória, em nome de Jesus. Nós vamos ler aqui, nós vamos agora em nome de Jesus. Nós vamos estar, é o primeiro dia, aleluia, 2026. A pastora Glória vai ler lá da mesa mesmo, em nome de Jesus. E nós estaremos todos, em nome de Jesus, meditando na palavra do Senhor. Salmos capítulo 11, versículo 1, versículo 7, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite aos nossos irmãos aqui do Japão, um feliz ano novo para todos, aqui mais te medito gozaimasu. Aos nossos irmãos do Brasil, um bom dia e um feliz ano novo, e a todos que nos assistem pelo mundo afora, um Happy New Year. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos então ler em Salmos 11, em nome de Jesus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no meu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia, irmãos. O que chama a atenção aqui é o versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Aleluia. O Senhor está atento a todos nós, irmão. Diga glória a Deus, diga graças a Deus, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele está lá de cima com uma luneta nos olhos dele, olhando para cada um de nós. A pálpebra dele está olhando para cada um de nós. Ele nos ama, Ele quer que nós façamos a vontade dEle e que nós vivemos a palavra dEle em nome de Jesus Cristo, e nós possamos estar todos juntos em nome de Jesus, falando a palavra do Senhor nesse 2026. Vamos levar a palavra do Senhor a todas as criaturas, vamos abraçar todos os irmãos que precisam da palavra, aleluia, e que leve a palavra em todas as nações, assim como nós estamos aqui como missionários internacionais no Japão, levando a palavra, pregando o Evangelho toda quinta, sábado, domingo e todo o resto da semana. Também nós estamos orando, buscando e fazendo a vontade do nosso Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos direcionar, que o Espírito Santo possa revelar a todos nós, em nossos corações, nossa alma, nosso espírito, para que nós possamos fazer o melhor para o nosso Deus e aprender com o nosso Consolador Espírito Santo a caminhar, aleluia, e que Ele venha revelar para nós o plano e propósito de Deus em cada vida que nós estamos agora pregando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, eu quero que você abra lá a palavra do Senhor, desse primeiro dia do ano 2026, aqui em Hebreus capítulo 12, nós vamos ler a palavra do Senhor, aleluia. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos aqui, em nome de Jesus Cristo, saber como nós devemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora em ano 2026, vamos nos esforçar, nos buscar, para que nós venhamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Está aberta a porta lá? Acendeu a luz? Amém, glória a Deus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Irmãos, hoje aqui no Japão está muito frio, aleluia, está um vento gelado. Então nesse mês realmente de janeiro e o mês de fevereiro é o top do frio aqui no Japão, aleluia, é muito frio mesmo, em nome de Jesus Cristo, aleluia.
Estive no monte hoje, primeiro dia do ano, e lá está muito gelado, está muito frio mesmo. Estava todo agasalhado, com touca, né, com máscara, tudo, mas mesmo assim estava muito frio. E incrível que tem uns japoneses que ficam pescando lá no mar ainda. Isso é maravilhoso também, mas tem roupas especiais, né? Glória a Deus. Irmãos, Hebreus capítulo 12, abre a sua Bíblia aí em nome de Jesus Cristo, enquanto eu abaixo aqui o nosso som. Aleluia. Vamos abaixar um pouquinho o nosso som aqui, o nosso fundo, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Aleluia. Eu sei que todos estão descansados, todos estão dormindo em suas casas, estão tudo cansados, né? Aleluia. Passaram a madrugada comemorando o dia 1º do ano, né? E agora estão descansando em suas casas. Mas amém, irmão, vamos prestar atenção na palavra do Senhor e andar nos caminhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Glória a Deus. Irmão, vou ler de novo. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Glória a Deus. Todos nós passamos por provações, todos nós vamos ter provações nesse ano, inclusive nesse ano 2026, mas nós temos que perseverar na presença do nosso Deus, ter realmente a imagem de Cristo Jesus sobre nossas vidas e seguir os caminhos dele, a palavra dele, porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que seguir a ele, imitar a ele e andar nos caminhos dele. Aleluia. Devemos imitar então o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Até que eu já quero meditar com você desse ano de 2026, aleluia, que tem um propósito na sua vida, que tem um plano para que seja revelado na sua vida, aleluia. E nós já começamos o dia 1º do ano, para que você receba a revelação do Espírito Santo sobre a sua vida, para saber realmente qual que é o propósito, porque ele já diz aqui que nós temos que, tem visto, aleluia, que está rodeando sobre nós, né, que está nos assediando, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira na sua vida que está sendo proposta, como tem na minha vida, como tem na vida da pastora, como tem na vida dos membros da igreja. Então tem algo, em nome de Jesus, uma proposta para você. E essa proposta, quando todos nós nos abraçamos, né, no dia 31, depois da meia-noite, que dá o toque lá do 1º de ano, está chegando, né? Nos abraçamos, muitos vão de roupa branca. Por quê? Que é algo que possa acontecer em nossas vidas. Essa proposta que tem que se realizar na sua vida, na minha vida, tem que se realizar. Então nós temos aquele perseverança, aquele otimismo, aquela coisa que nós abraçamos e falamos: esse ano aqui nós vamos vencer, esse ano aqui vai ser melhor que o ano de 2025. Não é assim que nós fazemos? Aí comemoramos, comemos, bebemos, conversamos, passamos uma madrugada conversando, aleluia. Mas, na verdade, depois que passamos, nós temos que lembrar que existem as propostas que vão ser colocadas para nossas vidas, né? Inclusive que vai vir das mãos de Deus para a sua vida, para a minha vida, né? Por isso que nós, inclusive, até oramos no dia 31 para passar para o dia 1º, para que nós tenhamos um aproximamento, uma intimidade com aquele que está conosco aqui, o Consolador, o Espírito Santo, para que ele possa revelar, levar nossas orações para o Senhor, porque nós não sabemos orar como convém. Então, para que todo aquele propósito que você tem, aleluia, tudo aquilo que você pretende que aconteça em sua vida,
no 2026 na sua família, né? Então aqui já a palavra está dizendo que você tem que perseverar. Perseverar com o Senhor, porque a carreira nossa, tanto na vida espiritual como na vida cotidiana, nós temos propostas para nossas vidas. Todo dia é um dia novo, é de glória em glória, como diz o nosso querido e amado apóstolo Paulo. Então, ele diz assim para você no versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Eita Deus, está pegando fogo aqui em cima já. Você tem que olhar esse ano 2026 para o autor e consumador. Quem é esse autor e consumador? Da fé. Autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia! Diga glória a Deus. Então eu te faço a proposta para a sua vida, para a sua família, para que você esteja de olho na perseverança do autor e consumador, Jesus Cristo, o qual entregou sua vida na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, e através dele que nós vamos entrar no reino de Deus, nós vamos receber a nossa salvação. Então que você se prepare, aleluia, para essa proposta, para a sua vida 2026, e entregue a sua vida para Ele, entregue a sua vida para o autor e consumador Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da tua vida, e viva uma proposta desse ano 2026, abençoado, transformado, curado, liberto pelo poder do nosso Deus. Aleluia. Considerai, pois, versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aleluia. Pensa aí agora, começa a analisar. Você que está tranquilo, que é feriado para todo mundo, aqui no Japão também é feriado. Pense você que está sentado aí no sofá, assistindo um programa, ou então você está conversando com alguns amigos, visitas que vieram, está na casa dos seus parentes. Pensa você, irmão. Pensa você, irmã. Aleluia. Você, família, né? Você realmente está na presença do Senhor. Ele fala para você considerar atentamente aquele que suportou tudo por nós, entregou a sua vida, derramou o teu sangue, nos comprou pelo sangue dele, aleluia, e para que nós possamos nos aproximar dele, para que nós possamos estar na presença dele, eu te convido a você buscar esse autor e consumador nesse ano 2026, deixando tudo para trás, os seus pensamentos, as suas manias, suas coisas, porque se você quer conquistar alguma coisa, se você quer que realize alguma coisa na sua vida, nesse ano 2026, busque esse autor e consumador Jesus Cristo. Ele está aí para realizar para todos nós tudo que nós precisamos e necessitamos. Inclusive o Consolador está aí para nos convencer, nos converter, aleluia, do pecado, do juízo e da justiça. Então é um ano que nós já vimos muitas coisas que aconteceram no ano de 2025, guerras, doenças, perseguições, então política. Então nós temos que nesse ano de 2026 buscar o Senhor, o autor e consumador, Jesus Cristo, aleluia. Ele está falando para você não fatigar a tua alma, ou seja, não vai tomar outro caminho, outra direção,
Nós temos o celular, nós temos acesso ao mundo inteiro, nós temos acesso àquilo que nós quisermos, nós conseguimos agora em fração de minutos, não é verdade? Então vamos ser prudentes, não vamos ser inércios, vamos ser prudentes, vamos pensar antes de ver, vamos pensar antes de fazer e também vamos entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós precisamos. Por quê? O próximo versículo 4 diz assim: as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. As provações. Muitos de nós vamos ser provados nesse ano de 2026. E essas provações vão levar nós a nos aproximar mais de Deus. Vai nos levar a nós chegarmos na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, andando nos caminhos dEle, tendo Ele como Senhor e Salvador em nossas vidas. Então muitos de nós vamos nos render a Ele, porque antes nós só estávamos ouvindo falar dEle, mas agora nós conhecemos a Ele. Aleluia! E quando nós partimos a conhecer a Ele, nós partimos a receber as revelações, as bênçãos, né? Começamos a entender que nós temos totalmente dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, dependência do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de tudo que há nela, dependência do Espírito Santo para que Ele venha nos revelar a vontade de Deus, o plano, o propósito na sua vida. Então nós temos que estar realmente na presença, porque as provocações vão revelar o amor paternal de Deus para com seus filhos, né? Ora, versículo 4: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos escorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado. Aleluia! Irmão, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não menospreza a correção do Senhor. Aleluia! Não menospreza a correção do Senhor e nem vai a desmaiar quando por Ele for reprovado, né? Porque o Senhor reprova, mas quando você se arrepende, Ele te recolhe novamente. Então, hoje é um dia 1º de 2026, estamos aprendendo realmente o que nós precisamos, é estar na presença do Senhor, é buscar a Ele, é ser realmente imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa caminhada, que eu digo para você, e também serve para mim, nesse 2026, é nós realmente, se nós fazíamos isso em 2025, vamos dobrar agora em 2026, para andar na presença do Senhor, para fazer a vontade dEle, fazer a obra dEle. Então em 2026, você tem uma proposta do Senhor para a sua vida, você tem uma revelação para você, aleluia, mas Ele fala para você: não menospreze, glória a Deus, a correção que vem do Senhor. A correção que vem do homem, você não precisa ter muita preocupação, mas quando a correção vem de Deus, você começa a se preocupar, porque a correção dEle, e quando Ele vai te reprovar, é o momento que vai bater aquela tristeza. Aleluia. Mas Ele diz assim, versículo 6: porque o Senhor corrige a quem ama. Eita Deus poderoso, hein? Ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ei, olha que maravilha. Ele só corrige aquele que Ele ama. Se Ele te ama, Ele vai te corrigir. É claro, se você está na presença dEle, se você está fazendo a vontade dEle, está andando nos caminhos dEle, Ele vai te corrigir aquelas arestas que ainda estão em você, aquelas mimices,
aquela tecla que você bate sempre, aqueles pensamentos seus, aleluia, isso aí você tem que deixar tudo para trás e começar uma vida nova com Deus, começar uma vida nova falando com Ele, não falhando com Ele, fazendo a vontade dEle, aleluia, não menosprezando a Ele, porque quando nós menosprezamos a Ele, nós recebemos correção, queira ou não queira, você vai ser corrigido, de alguma maneira, de algum jeito, aleluia. Então, o Senhor não dá ponto sem nó, e também Ele te ama, porque Ele vai te corrigir, porque Ele te ama, Ele vai te acertar a todo filho a quem recebe, aleluia. Então a nossa vida nesse ano de 2026, que eu sugiro para você, é que você não menospreze as coisas de Deus, não menospreze o chamado de Deus na sua vida, não menospreze, aleluia, não menospreze a palavra de Deus, a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está para vir buscar a sua noiva, e provavelmente você não vai estar nela, né? Com as suas miminices, as suas coisas de passear, as suas coisas de viver as coisas do mundo, Então, na verdade, você está deixando de estar na presença do Senhor, de estar fazendo a vontade de Deus. Então, com certeza, a reprovação, por isso, vem sobre nossas vidas. O versículo 7, ele já diz assim: é para a disciplina que perseverais, Deus nos trata como filhos. Então Deus, Ele trata você e eu como filhos, filho dele. E todo filho muitas vezes precisa de uma correção, né? Todo filho muitas vezes tem que tomar uma bronquinha, tem que mostrar que ele está errado, porque muitas vezes quer desviar, muitas vezes quer pular o muro, muitas vezes quer ficar em cima do muro, muitas vezes promete e não cumpre, né? Então, sempre a correção vai vir, pois que filho há que o pai não corrige? Já está aqui a resposta. Que filho que há que o pai não corrige? Então todo filho vai ser corrigido. Eu que sou pai, já corrigi meu filho, né? Então você que um dia vai ser pai também, você vai ter que corrigir seu filho, porque tem muitas coisas que estão acontecendo no mundo, que está levando nossos jovens, nossos filhos para o fundo do poço, está levando eles para o pecado. Então nós temos que estar atentos para isso, nós temos que estar atentos nos tempos de hoje, porque está muita facilidade para ter acesso às coisas para pecar, né? Então, nós temos que estar atento em tudo que eles têm em suas mãos, esse maquinário, esse celular, né? Esse iPad, tudo que eles têm, esse relógio, que é uma internet, né? Então, temos que estar sempre atento o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, o que eles estão buscando, para que não venha a correção de Deus sobre a vida deles. Então a nossa luta, irmãos, que vai ser nesse ano novo, que eu passo até para você, ele diz assim no versículo 8: mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aleluia. Se você não recebe correção, se você não tem essa intimidade com Deus, não faz nada para se aproximar, e quando faz e promete, nunca está presente, o que acontece? Você se torna um bastardo. Então, o que ele fala aqui no versículo 8, se você não participa, logo sois bastardos e não filhos, né? É assim, se você não aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e não anda nos caminhos dele, e aquilo que você promete você tem que cumprir, então se torna um filho bastardo, né?
já não considera mais você como filho. E depois você vai ter que lutar, se arrepender do pecado, orar, pedir para Deus perdoar você, para que você possa voltar para os braços dele. E pela misericórdia dele, é claro que ele vai te aceitar. Aleluia. E versículo 9 diz assim: e além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Ele vinha nos corrigir e nós enfrentávamos eles, mas nós também respeitávamos, não havendo de estar com muito maior submisso ao Pai espiritual, e então viveremos. Você viu o que ele quis dizer? Se você respeitava já o seu pai da carne aqui no mundo, se você respeita seu pai da carne aqui no mundo, por que não respeitar, aleluia, o Pai Celestial, que é mais importante e é o que nós temos que fazer, né? A prioridade, a primícia, não tem como fugir, é realmente ser fiel a Deus, ser fiel ao Pai Celestial, né? Então por isso que ele diz: então viveremos, pois ele nos corrigiam, versículo 10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes aparecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participante da sua santidade. Glória a Deus. Você quer ser participante da santidade de Deus? Então ele vai te corrigir muita coisa. Ele vai te corrigir muita coisa, para que você também esteja na presença de Deus, para que você esteja também fazendo a vontade de Deus, para que você realmente busque ao Senhor, mas com todo o coração, com toda a alma, com todo o teu entendimento, aleluia, buscando esse Deus Todo-Poderoso, nesse ano 2026, para que você realmente possa, em nome de Jesus Cristo, ser abençoado, para que o plano e propósito dele possa se realizar na sua vida. Talvez você está sofrendo, talvez você está batendo em uma tecla, talvez você está preso, talvez você está no hospital, talvez você está em algum momento, algum instante da sua vida sofrendo. Mas esse Deus poderoso, esse Pai maravilhoso, aleluia, esse Deus que disciplina todos nós e nos mostra o caminho, nós vamos ser sempre participantes da sua santidade, a partir do momento que você aceita, a partir do momento que você se entrega, a partir do momento que você realmente dá importância mais para o Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial, do que as coisas do mundo. Então, o que Ele nos repreende e o que Ele quer de todos nós é que nós realmente estejamos e podemos entregar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador, aleluia, autor e consumador de tudo aqui na terra. Ele está com a chave do céu, a chave da terra e a chave debaixo da terra. Então ele está com a chave do inferno. Ele é o nosso autor e consumador. Ninguém vai ao Pai se você não aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Então nós temos que estar atentos para essas palavras que estão na Bíblia, que são verdadeiras, vivas e são do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que estar
totalmente ligados com Ele, para que nós venhamos ter essa intimidade com o Senhor e começar a conhecer, para poder andar com Ele. Por quê? Para nós entrarmos na santidade, nós vamos ser aprovados. Nós vamos ser provados para ser aprovado. Aleluia. E a aprovação muitas vezes não é fácil. Mas é que nós lemos no começo. Você deve ser imitador de Cristo, porque Ele foi perseverante em meio às provações. Então, se nós perseverarmos nesse ano 2026, aleluia, perseverarmos com Cristo Jesus, e todas as provações que vêm sobre nós, nós vamos passar dando glória a Deus, porque Ele, o penhor do Espírito Santo que está conosco, que é um direito de todos nós, o penhor do Consolador, o Espírito Santo está conosco, Ele nos revela, nos mostra e nos prepara para que nós venhamos a estar com Cristo Jesus. E aqui no versículo, irmãos, versículo 11, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. É verdade isso aí. Toda disciplina parece que no momento não parece motivo de alegria, porque ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ser chamado a atenção, não é assim? Mas muitas vezes quando nós recebemos, e como está escrito em Tiago, tardio para falar e pronto para ouvir, quando nós recebemos a disciplina e vemos que nós estamos errados, e inclusive pedimos perdão porque nós erramos, e falamos que não vamos errar mais, vamos vigiar, é a hora que o Senhor está te abraçando. Agora, muitas vezes que nós somos disciplinados, nós não aceitamos, achamos ruim, fazemos até uma panelinha para comentar, comentamos com outras pessoas e queremos destruir aquela pessoa que nos disciplinou. Agora, quando nós somos disciplinados por Deus também, muitas vezes você é disciplinado de Deus na sua igreja e você sai da tua igreja, porque o pastor falou uma palavra lá que parece que era para mim, então essa palavra foi para mim e eu não aceito essa palavra, então eu não vou sair dessa igreja. Não é assim? Porque a palavra de Deus, ela nos garante o reino de Deus, mas só que nós vamos ser disciplinados. Disciplinado por Deus, como ele fala, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Pensa nisso, irmão. Quando nós somos disciplinados, que nós estamos errados, devemos aceitar. Porque se nós formos disciplinados, depois nós vamos receber a justiça. Se nós formos disciplinados, nós temos que aceitar, porque parece um motivo que não é um motivo de alegria, é um motivo de tristeza, porque estamos sendo disciplinados. Mas quando você é servo, eita Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, você aceita e fala, não vou errar mais, me perdoe ter errado. Eu vou vigiar a partir de então. Olha que maravilha. Ser honesto, ser uma pessoa humilde e aceitar a disciplina. E quando nós aceitamos a disciplina, entretanto, depois produz frutos pacíficos aos que têm sido por exercitados, frutos de justiça. Então ninguém vai disciplinar você ou chamar a sua atenção
já chegar te diminuindo, ou então partindo para cima de você, te ofendendo, ou batendo em você, não, de maneira nenhuma. Mas vai disciplinar você, muitas vezes, com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, para que realmente você entenda que as coisas de Deus têm que ser justas, as coisas de Deus têm que ser bem feitas, as coisas de Deus têm que fazer de maneira, mesmo que você peca aí que nós perdemos hoje uns 10, 15 minutos, por exemplo, mas não deixamos de pregar a palavra, não deixamos de fazer a obra. É disciplina, tem que ser feito, foi chamado a fazer, então não interessa, tem que fazer. E assim a palavra do Senhor no versículo 12 diz assim: por isso restabelecerei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aleluia. O que ele quis dizer isso aqui? Nós temos que ser curados de tudo que Deus não se agrada, de tudo aquilo que nós vamos caminhar com o Senhor, que não venhamos ser manco, que nós sejamos curados dentro de nós e façamos a vontade de Deus. Aleluia. Nós vamos pregar até aqui nesse versículo 13, mas eu quero avançar um pouquinho mais no versículo 14, que é muito importante para que nós venhamos entender a exortação à paz e à pureza. Aleluia. Vocês me permitem? Eu gostaria, nós estamos com um horário bom, falta 3 minutos, mas como nós começamos atrasado, vamos avançar um pouquinho mais, porque é interessante esse versículo 14 também. A exortação à paz e à pureza. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aleluia. Glória a Deus. Essa exortação à paz e à pureza, irmão, ele está dizendo já, é uma paz, uma pureza, mas uma exortação para você, né? Você que inclusive hoje até esqueceu do culto, vai até pedir perdão ao Senhor. Mas muitos também disseram que vinha no dia primeiro, deve estar todo dormindo, descansando, fazendo outra coisa, mas, ou pode ter algum problema, então a gente entende, pode ter acontecido algum problema, alguma coisa urgente, não puderam participar. Mas você que está aí do teu país assistindo, você que está da tua casa assistindo, porque hoje realmente está muito frio, eu estou achando que as pessoas não querem sair debaixo das cobertas, mas já não tem problema nenhum, aleluia, glória a Deus. Mas a exortação à paz, à pureza, ele fala, segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Aleluia, glória a Deus. Ele explica direitinho essa raiz de amargura que muitas pessoas carregam. Isso aí precisa acabar. Pessoas começam a pensar fica pensando no passado, quer fazer alguma coisa, quando vai exortar,
puxa o passado, né? O passado já foi, você é nova criatura, você tem que seguir em frente, você tem que passar. Por isso que Deus fez nós, e nós só olhamos para frente. Você já percebeu que nós caminhamos só andando para frente? Nós somos que nem caranguejo que anda para trás. Se alguém anda para trás, ninguém consegue andar para trás. Então você está sempre andando para frente, já percebeu? Então você tem que ir em frente. Não é assim? Se Ele já fez nós para caminhar para frente, então a nossa caminhada é para frente, para chegar até o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador. Não é assim? Então esse ano de 2026, irmão, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, o Espírito Santo possa abrir a tua mente e você possa entender o que nós estamos pregando, o que nós sempre pregamos em 2025, mas em 2026 nós vamos pregar também a respeito disso, para você entender que a palavra do Senhor é uma exortação para nós todos os dias. Mas só que ela vem com paz e pureza. Ela nos exorta, mas ela vem com paz e pureza. É o que nós lemos anteriormente aqui, que o Senhor nos corrige, nos tem disciplina para nós, mas no momento parecia que não é alegria, é tristeza. Mas depois vem o fruto. Vem o fruto das mãos de Deus para nossas vidas. Então temos que aceitar, abraçar e ficar na posição, né? E ele fala a respeito de atentando, versículo 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, né? Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, e brotando vos perturbe, e por meio dela muitos se contaminam, ficam contaminados. Virando a página, diz assim a palavra do Senhor: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um respasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aleluia! Olha que maravilha! Está falando de Esaú. Mesmo buscando com lágrimas, ele não obteve. Então ele foi rejeitado, irmão. É isso que nós não devemos chegar e nem procurar para nós. A rejeitação de Deus nas nossas vidas. Por isso que você não pode rejeitar ninguém. Jesus foi rejeitado quando ele foi pregado na cruz, ou quando ele foi ali com Barrabás, para ver quem escolhia. Escolheram o Barrabás, não escolheram? Então Jesus foi rejeitado por aqueles que ele curou, que abençoou, que visitou, que ajudou. Foi rejeitado. Então nós temos que prestar muita atenção, tomar muito cuidado nas rejeições que nós fazemos, principalmente com o ser humano. Temos que estar sempre pronto. Se você não quer andar com a pessoa, se você não quer a pessoa perto de você, você se distancia sem falar absolutamente nada. Mas não rejeite ninguém, não machuque ninguém, não julgue ninguém. Vamos ver se esse ano 2006 nós andamos realmente debaixo da proteção do nosso Deus, debaixo das bênçãos do Pai, e possamos realizar tudo aquilo que Ele quer que nós façamos aqui na terra. Está difícil? Não está fácil.
mas é um propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, para os caminhos que o Senhor quer que todos nós nos convertemos de verdade e andamos no caminho dele. Nós estamos percebendo, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, nós estamos vendo tudo o que está se passando, e tudo o que está se passando no mundo está escrito na palavra de Deus, está se realizando, está se completando, está mostrando. Então está na hora de nós termos sabedoria, chegar próximo ao Consolador, o Espírito Santo está conosco aqui na terra, e começar a se interagir com Ele, porque Ele vai nos falar toda a verdade, e nós nos prepararmos, porque nós não sabemos o dia do Senhor. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser a qualquer momento. Então, se nós nos prepararmos como o Senhor está falando, estamos prontos para o dia do Senhor, que todos nós sabemos que já está próximo. Aleluia. Então, para que nós não pegamos nós aí, vamos falar de calça curta, vamos estar nos preparando de oração, em busca, entrega, adorando o Senhor, meditando na palavra, fazendo a vontade de Deus, andando nos caminhos do Senhor, confessando o nosso pecado ao Senhor em oração. Não precisamos mais ir na casinha lá e confessar com o padre. O padre é homem também. Temos que confessar com o nosso sumo sacerdote, o autor e consumador, o Deus Todo-Poderoso, e mais nada. Essa é a nossa missão aqui na terra. Amém? Quero que você realmente seja muito abençoado nesse ano 2026, você e sua família, que todos os planos, propósitos que você quer conquistar, que você entregue nas mãos do Senhor, do autor e consumador, aleluia, e siga em frente, caminhe, que o Senhor tem coisas grandes e ocultas para revelar para todos nós, que nós não conhecemos e não sabemos, mas que o Senhor possa te abençoar e te proteger, você e sua família, cobrindo você com o sangue de Cristo, cobrindo a sua família com o sangue de Cristo, e todos os seus pensamentos e propósitos que você venha a conquistar. Essa é a nossa oração para a sua vida e para a sua família nesse ano de 2026. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, esse primeiro culto do ano, em nome de Jesus, aqui no Japão. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos pregando o Teu Evangelho, a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo, aqui no Japão, Senhor, meu Deus, nesse primeiro dia de 2026, que nós possamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar fazendo a Tua vontade, Teu querer, nesse decorrer desse ano, desses 365 dias que nós vamos viver aqui, meu Pai, que nós possamos estar sempre ligados ao Senhor, buscando o Senhor, aleluia, obedecendo o Senhor e andando nos Teus caminhos, Pai, meditando na Tua palavra. Que o Senhor venha nos cobrir, Senhor, meu Deus, com as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, sobre a vida das pessoas que estão nos assistindo, dos países que as pessoas estão nos assistindo, que venham ser abençoados, Pai, e que haja uma transformação, que haja uma cura, uma libertação. Peço ao Senhor que o Senhor venha visitar os presídios, Senhor, meu Deus, venha visitar, Senhor, os hospitais, venha visitar, meu Pai, os asilos, que muitos deles ficaram lá, Senhor, passaram o ano lá, o Natal lá, mas com certeza, meu Deus, assim que eles saírem, Pai, estarão com o Senhor, estarão meditando no Senhor, estarão fazendo a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa família também, meu Deus, que passou o ano, estão todos reunidos, que o Senhor venha abençoar, e que eles possam estar sempre unidos na presença do Senhor.
E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós abençoamos, meu Deus, e oramos por cada vida, por cada família, para que eles estejam unidos e os seus propósitos, conquistas, tudo aquilo que eles desejam, que eles oram ao Senhor, meu Deus, o Senhor possa derramar sobre a vida deles. Aquele que precisa de uma cura, que seja curado. Aquele que precisa de uma prosperidade, que venha abrir, Senhor, meu Deus. Que ele receba, Senhor, sobre a sua vida. Aquele que tem um propósito, Senhor, meu Deus, de mudança e transformação, que ele receba. Aquele que tem um chamado, que ele venha entender e venha fazer a tua obra. Meu Deus, que todos eles possam estar prontos, meu Deus, para estar ligados, Senhor, meu Pai, ao autor e consumador, Senhor Jesus Cristo, imitando Ele e perseverando na presença do Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus. E que nós possamos esse ano pregar todas as quinta-feiras, aos sábados e aos domingos, como nós víamos em 2025. O Senhor nos dê força, o Senhor nos dê, meu Pai, esse privilégio, e nós possamos fazer a Tua obra conforme a Tua vontade e o Teu querer. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha olhar para essa nação japonesa, Senhor, para que eles venham abrir o coração para a Tua palavra, para a Tua Bíblia, para que eles venham saber, meu Deus, que o Senhor é o único suficiente Salvador de suas vidas. Que haja um avivamento do Espírito Santo sobre essa nação, e esse povo venha se render ao Senhor e conhecer o Senhor como nós estamos conhecendo, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Eu oro por essas vidas, eu oro por cada vida, eu oro, meu Deus, para os nossos membros, eu oro, Senhor, meu Deus, pelas igrejas que estão aqui no Japão, as igrejas que estão no mundo, nós possamos pregar o Evangelho a todas as criaturas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Já vou ministrar a bênção apostólica, a primeira bênção apostólica do ano 2026. Que você fique de pé, levante as tuas mãos e receba em nome de Jesus a graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o autor e consumador. Aleluia, aleluia. E o amor do Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o nosso Papai, o Criador, aquele que está de olho em todos nós, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, o Espírito Santo que vive com você e anda com você, aquele que te convence do pecado, do juízo e da justiça, que esteja com vós e com a tua família nesse ano 2026. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Até sábado, próximo culto, em nome de Jesus Cristo, trazendo uma palavra poderosa para você e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tchau, um beijo de coração.